irmãos em Cristo, é uma grande honra poder participar desta pré-conferência Sertão Reformado. Eu achei muito pertinente e importante o tema que me passaram. É uma pergunta, talvez a pergunta mais importante para as nossas vidas: quem é Jesus Cristo para você? Nós sabemos que existem várias ideias acerca de Jesus Cristo. Cada um tem a sua própria ideia, o seu próprio pensamento. Alguns o intitulam como sendo um grande idealista, outros um exemplo a ser seguido. Chegam até a dizer que Jesus ele foi o primeiro socialista. Por quê? Porque ele ensinou a repartir aquilo que você tem com aqueles que não têm. Outros chegam a dizer que ele foi um revolucionário, porque a história da humanidade se dividiu com a história de Cristo. E em nossos dias chegam até a dizer ou encará-lo como sendo um curandeiro ou um tipo de 193, SOS, urgência e emergência. Mas essas ideias, esses pensamentos não são exclusivos de nossa época, não, porque desde a história da igreja, da nova aliança, surgem muitas ideias e discussões acerca de quem é Jesus Cristo. Teólogos sérios definiram corretamente a Jesus Cristo, usando como base a palavra de Deus, mas também surgiram muitas heresias acerca da pessoa e obra de Jesus Cristo. E no curso da história aconteceram muitos concílios e em especiais alguns chamados grandes concílios ecumênicos, concílios que definiram ou elaboraram assim os nossos credos, um resumo daquilo que é a nossa fé sobre Jesus Cristo. Então esses concílios foram muito importantes para a história da igreja, porque temos nele algo elaborado onde nós podemos dizer a todos acerca do que nós cremos sobre a obra e pessoa de Jesus Cristo. Tais credos foram decisões valiosas, decisões que gastaram tempo, pessoas e homens estudaram, oraram, e o conteúdo daqueles concílios foi justamente aquilo que nós temos como os nossos credos. E depois nós vemos que até após a reforma nós temos as confissões, que resumem bem aquilo que nós cremos como igreja acerca também da pessoa e obra de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para você? Pergunta muito importante. Importante porque envolve a sua vida, envolve a sua salvação. Eu ia fazer hoje um resumo acerca das heresias, discussões, decisões desses concílios ecumênicos como o primeiro ponto, e iria tratar acerca do que esses concílios decidiram sobre a pessoa e a natureza de Jesus, mas achei que ficaria muito pesado e o tempo ficaria muito prolongado. Então, se você quiser saber sobre esses concílios, as heresias, os debates e as decisões desses concílios ecumênicos, você pode acessar a página da igreja do Sertão Reformado, e aí você pode ter acesso a este resumo, ou você pode pedir, acessar qualquer página de algum irmão que compartilhou isso, vários irmãos, eu mesmo compartilhei isso da página, e você pode ter uma ideia acerca desses concílios, decisões e o combate das heresias. Esse resumo que eu fiz foi baseado no livro A Pessoa de Cristo, do professor holandês Gerrit Cornelis Verkouwen. Irmãos, mas no dia de hoje eu quero fazer uma exposição do texto bíblico de Mateus capítulo 16, versículos 13 a 28. O tema desta conferência ou pré-conferência
está baseado no versículo 13, mas eu quero ler todo esse texto, eu quero expor esse texto de Mateus 16, versículos 13 a 28. Vamos ler, quero abrir agora a palavra do Senhor, Mateus capítulo 16, versículos 13 até o 28. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que venha o Filho do Homem no seu reino. Até aqui, irmãos. Irmãos, observando com mais cuidado o capítulo 16 de Mateus, especialmente o texto que nós lemos, nós entendemos que Jesus continua as suas instruções aos seus discípulos. Ele havia ensinado por meio de exemplo, ajudar aqueles que precisam, sejam eles judeus ou não judeus, gentios. Nós encontramos este ensino no capítulo 15 de Mateus, versículos 21 a 29. Ou por meio de princípios e normas. Jesus ensinou a precaver-se contra os falsos ensinos dos fariseus e dos saduceus. E este é o texto que antecede o que nós lemos, capítulo 16, dos versículos 1 a 12. Agora, ele comunica este ensino com mais ênfase, já que naquele momento ele dispunha de mais tempo com os seus discípulos. E começando com o versículo 13, ele passa a ensinar aos seus discípulos quem ele é, qual a sua obra, a sua missão. E ele mostra aos seus discípulos
que ele, como rei, controla todas as situações, como ele tem demonstrado desde o início e vai demonstrar até o fim. Como profeta, ele mostrou-se como o Messias, aquele tão aguardado. Ele é o cumprimento das promessas, aquele que havia de nascer, sofrer, morrer e ser ressuscitado. E aquele, irmãos, era o tempo oportuno para que Jesus se revelasse como nosso sumo sacerdote. O Filho do Homem estava se apresentando como um sacrifício em resgate de muitos, como nós podemos encontrar em Mateus capítulo 20, versículo 28 e Marcos 10, versículo 45. Jesus pergunta aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E depois da resposta de Pedro, eu considero que veio a pergunta mais importante, aquela que nós encontramos no versículo 15. Vocês, porém, quem dizeis que eu sou? Na língua original, há uma enorme ênfase nessas primeiras duas palavras. Vocês, porém. Irmãos, nós sabemos que tem muitas pessoas que nos cercam, que têm e alimentam opiniões pessoais acerca de Jesus Cristo. Mas a grande questão é: e nós, cristãos, nós compreendemos quem é Jesus? Nós entendemos a sua real missão? Eis aqui a grande questão. O apóstolo Pedro, ele confessou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E observem a resposta de Jesus, ou a reação de Jesus a esta confissão: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, o que Pedro faz é uma breve confissão, é um resumo de nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Amados, nós também somos benditos, porque nós temos entendido, confessado ou repetido esta mesma confissão de Pedro. E como Jesus disse, esta confissão não é fruto ou resultado de nossa mente humana, mas como o Senhor disse a Pedro: não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Graças a Deus, irmãos, que nós temos esta confissão, e nós podemos fazer esta confissão, porque ela é o ponto central da vida da igreja. Nosso texto não para na confissão de Pedro, não, continua Jesus falando, e daí ele fala sobre o que aqueles que confessam ser Jesus o Cristo, eles devem fazer, eles devem seguir a Jesus. É isso, irmãos, a verdadeira confissão sobre o Cristo envolve toda uma vida, envolve um discipulado, envolve um seguir a Jesus em todas as áreas da sua vida. Eu quero resumir esta exposição com um tema: a confissão da igreja é: Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós veremos dois pontos. Primeiro, a confissão de que Jesus é o Cristo, o que isso representa, o que isso indica, e o que essa confissão que indica Jesus como Cristo, que ela envolve também a cruz. Vamos falar sobre o primeiro ponto, a confissão de que Jesus é o Cristo. Como eu falei, o apóstolo Pedro foi o primeiro a declarar
esta confissão: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uma breve confissão que é um resumo de nossa fé em Jesus Cristo. O apóstolo João, depois, ele escreveu o seu evangelho e ele disse com que propósito havia escrito este evangelho. Ele diz lá em João 20, versículo 31: Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida eterna. Outro exemplo, Marta, ela fez uma confissão. Ela disse a Jesus: Senhor, ou sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. João capítulo 11, versículo 27. Este também foi o ponto crítico do julgamento de Jesus Cristo perante o conselho judaico. O sumo sacerdote Caifás, ele disse a Jesus: eu te conjuro pelo Deus vivo, que me digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 26, versículo 63. E então Jesus, falando sobre julgamento, ele confirmou que ele realmente era o Cristo, o Filho de Deus. A mesma confissão, ou o mesmo sentido, nós vemos na confissão do etíope, quando foi batizado por Filipe. Quando Filipe perguntou, ou quando ele perguntou a Filipe: o que me impede de ser batizado? Daí Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E o etíope, ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos capítulo 8, versículo 37. E este foi o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Lembrando, logo após a sua conversão, nós lemos lá em Atos o seguinte: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, como essa confissão de fato ela é o resumo da fé em Jesus, como ela é preciosa, Jesus Cristo, ou Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas eu tenho uma pergunta para nós, importante. O que significa confessar que Jesus é o Cristo? Irmãos, essa confissão de que Jesus de Nazaré é o Cristo, isso indica que ele é o Messias tão aguardado, tão anunciado no Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Ele é a semente prometida lá desde o Gênesis capítulo 3. O Rei, o Salvador do seu povo. Essa é uma confissão, em primeiro lugar, que está enraizada nas promessas antigas. Com esta confissão, Pedro estava declarando: Senhor Jesus, Tu és o único, Tu és aquele que os profetas anunciaram. Tu és o nosso Salvador. Tu és o Deus que veio nos remir. Irmãos, como Jesus diz, esta confissão não pode ser produto de uma criação humana. Não é apenas o fato de você juntar profecias, juntar alguns fatos, somá-los e em seguida chegar a uma conclusão factual de que Jesus é o Messias. Não, Jesus diz: não foi carne e sangue que tu revelaram,
uma confissão que vai além da carne e do sangue, além da própria capacidade humana caída, que não compreende os propósitos de Deus, que não consegue compreender nem a sua própria natureza. É algo sobrenatural, algo da ação de Deus por seu Espírito Santo, usando as profecias registradas, documentadas, usando a Bíblia como fundamento, em que nós temos os nossos olhos desvendados, o nosso coração aberto para entender e receber esta palavra. No capítulo 11 de Mateus, Jesus fala sobre o fato de que muitos não o reconheceram, não se arrependeram quando ouviram a pregação de Jesus. Então Jesus orou ao Pai, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque não ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, versículo 25. E então Jesus acrescentou: ninguém conhece o Pai, exceto o Filho, exceto o Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Versículos 25 a 27 de Mateus 11. Ele diz: Deus escolheu a quem Ele quis revelar. Deus deu a certas pessoas os olhos da fé para ver, o coração da fé para entender esta revelação que nós temos, a palavra de Deus, documentada, escrita, preservada e nos dada. E assim, quando Jesus ele diz a Pedro: não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, ele não falou meramente da revelação apenas de profecias, de ditos antigos, mas ele também falou sobre o entendimento dado por Deus dessas profecias. Ele falou sobre o dom divino da fé, para compreender, para crer em tudo o que Deus prometeu em seu Filho amado Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, a mesma bênção chegou a nós. Eu vos digo: bem-aventurados sois se você crê, confessa a sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bem-aventurado você, pois nele você encontra a vida eterna. Sim, quem o conhece tem a vida eterna. Jesus orou: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus, conhecer a seu Filho Jesus Cristo. E nós podemos concluir que esta é a soma de todas as bênçãos: conhecer corretamente a Jesus Cristo, sua pessoa, sua obra, sua missão, o que Ele é para as nossas vidas. Sim, olhamos para a obra da graça de Deus em nossas vidas e nós temos que agradecer a Ele pela fé que Ele nos deu, agradecer que a sua palavra, que nós temos nos deparado com ela, lido, ouvido pregações fiéis, entendemos, compreendemos e aceitamos como verdade absoluta. Mas eu quero chamar a atenção a uma coisa que aconteceu logo após a linda confissão de Pedro. Pedro ainda tinha que aprender muitas coisas sobre a sua profissão da fé. No momento em que ele disse: tu és
Deus vivo? A resposta de Jesus foi: bem-aventurado. Mas no momento seguinte, a palavra ou as palavras proferidas a Pedro foi: arreda, Satanás. Versículo 23. Não, irmãos, Pedro não estava possesso de algum demônio ou de Satanás. Não. Mas essas palavras indicam aquilo que foi o entendimento e a expectativa de Pedro, que não condizia com aquilo que era o que Jesus Cristo veio fazer. No momento em que Pedro falou as palavras que eram de carne, ou que não eram de carne e osso, aquela confissão celestial, a origem disso foi do Pai Celestial. Mas quando Pedro estava atentando para as coisas dos homens, a resposta foi: você não entendeu, ou você não continuou, não prosseguiu no entendimento correto que você havia confessado. Irmãos, como isso nos diz sobre muitos em nossos dias, e eu digo, não é só pessoas que estão não confessando a Cristo nas igrejas. Eu digo, tem muitas e muitas igrejas e falsos pastores e mestres, que para eles também Jesus é só um socialista, um revolucionário, um curandeiro, alguém que vai solucionar o seu problema imediato ou deste mundo e não vai cuidar da sua alma, da sua salvação. Eu digo até a você mesmo, que você está na igreja, que você não abraçou ainda uma fé genuína com a sua vida. Não trate Jesus como sendo apenas aquilo que a sua própria ideia tem acerca dele. No momento em que Pedro faz a confissão genuína, iluminada por Deus, Jesus o chama de rocha. Uma rocha sobre a qual o Senhor edificaria a sua igreja. Mas no momento seguinte, Pedro, com a sua perspectiva e ideia terrena, humana, acerca de quem era Jesus, Jesus o chama de pedra de tropeço. Irmãos, quantas falsas igrejas têm sido pedra de tropeço para muitos, para o povo. Falsos pregadores, falando de forma errada acerca de Jesus. Não é o Jesus bíblico. Quantas pessoas têm vivido a sua vida negando a confissão da sua pública profissão de fé. Pedro subiu às alturas com a sua confissão no versículo 16. Cristo o abençoou, designou como um servo para administrar as chaves do reino dos céus. Versículos 17 a 19. Mas então, nos versículos 21 a 23, parece que ele sofre uma grande queda. Cristo diz: os seus pensamentos têm sido uma ofensa para mim. Saia de perto de mim. Esses pensamentos não concordam com o que Deus tem projetado. São pensamentos que corroboram com a ideia de Satanás de impedir que o Cristo cumpra a sua missão. Um detalhe importante, irmãos, eu quero só repetir o que Pedro é acusado por Jesus aqui. É de ter o entendimento e o intuito que corroborava com aquilo que Satanás estava tentando fazer, impedir que Jesus fizesse a sua missão.
não concordava com aquilo que era o propósito de Deus, aquilo que a palavra havia revelado, Cristo havia dito e ensinado. Mas a pergunta que é uma abertura para o segundo ponto é: qual é então o motivo desta mudança tão repentina de Pedro? Irmãos, nós chegamos ao segundo ponto, que a confissão envolve uma cruz, ou a cruz. Quando Pedro, ele confessa Jesus sendo Cristo, aquele momento glorioso de nossa salvação, da história da salvação, porque a plenitude dos tempos havia chegado, a hora em que as promessas gloriosas de Deus estavam se cumprindo, Cristo estava diante deles. Você pode imaginar, irmãos, como aqueles discípulos podem ter se sentido, ele está se sentindo aquela verdade que estava se concretizando, vendo com os seus próprios olhos o Messias esperado, aquele Rei glorioso, aquele Rei eterno, cujo reino não terá fim. Sim, era o próprio Filho de Deus, Deus conosco, Emanuel, que havia vindo, a salvação havia chegado. Deus salvará o seu povo dos pecados dele. A expectativa dos discípulos era que Jesus restaurasse a casa e o trono de Davi. Agora, finalmente, a glória de Israel será restaurada, aumentada. Agora é a hora em que todos os reis das nações pagãs se prostrarão aos pés do Rei de Israel. Chegou a hora gloriosa da restauração de Israel. O Cristo prometido aqui está. Desde os tempos em que Deus havia prometido a Davi que o Cristo viria, ele viria da sua descendência. O Messias prometido seria chamado Filho de Davi. O trono dele não teria fim, duraria para sempre, como diz 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 e 13. E assim Pedro e os discípulos que havia confessado que Jesus era o Cristo, estava pensando, irmãos, naquelas profecias maravilhosas. Eu fico imaginando como não passou na cabeça deles Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o seu governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumentasse o seu governo e venha paz sem fim ao trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Sendo o Senhor dos exércitos fará isto. O reino eterno de paz, onde o lobo e o cordeiro, o leopardo e o bode, morando juntos em paz, estava próximo. Mas o texto nos mostra uma correção feita por Jesus. No momento em que Pedro entendia e confessou que ele era o Cristo, ele também precisava ser instruído acerca de outra coisa. E Jesus fala no versículo 21: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Irmãos, o Cristo, ele não receberia o trono de forma imediata. Primeiro tinha que sofrer, ser morto, tinha que ser rejeitado por seu povo, rejeitado
pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que o fariam sofrer, matariam. Mas parece que Pedro não gostava muito dessa ideia. Pedro queria algo que mostrasse a glória do rei de Israel. Ele, um discípulo de Cristo, acompanhando o glorioso rei de Israel, em sua mente a vergonha da rejeição, do sofrimento e a morte. Não pode ser. Não pode. Isso não condiz com a glória do rei de Israel. E daí ele passa e tenta impedir que Cristo seguisse o seu caminho de sofrimento e de morte. Irmãos, como isso tem crescido em nossos dias. Tem sido pregado um falso Cristo, não o Cristo da Bíblia, não o Cristo Filho de Deus. Um falso cristianismo tem se seguido, onde pessoas não mostram e assumem um cristianismo onde a cruz é uma realidade. Jesus dá uma resposta bombástica. Sabe por quê? Porque muita coisa estava em jogo ali. Naquele momento crucial, Cristo é tentado pelo seu próprio discípulo. Não, Senhor, não siga o caminho mais difícil, siga o caminho mais fácil ao trono, um caminho onde não há cruz. E eu digo, mais irmãos e irmãs, quem é Jesus para você? Que cristianismo você procura? Cristianismo sem cruz? Se assim for, mude o seu pensamento. Naquele momento em que Pedro proferiu as suas palavras de impedimento de Jesus seguisse aquilo que era a sua missão, me faz lembrar as palavras dirigidas por Satanás lá na tentação de Jesus no deserto. E a resposta de Jesus após ser tentado foi: retira-te, Satanás. Nós encontramos isso em Mateus 4, versículo 10. E agora Jesus diz ao seu próprio discípulo, aquele que havia proferido a sua fé, mesma coisa: atrás de mim, Satanás. Por quê? Porque a mente de Pedro não estava nas coisas de Deus, mas assim nas dos homens. Ele havia se tornado uma ofensa para Cristo nesse assunto, tentando Cristo a não seguir o seu caminho de sofrimento e de morte que o Pai havia colocado como o caminho da redenção do seu povo. Cristo, que havia sido tentado pelo diabo, agora o seu próprio discípulo era a pedra de tropeço, de ofensa. Pedro tinha boas intenções? Sim, claro, sem dúvidas. Ele queria o melhor para o seu Senhor, para o seu Mestre, para Cristo. Sim, sem dúvida. Mas não dá para seguir a sua própria fantasia, ideia, e não o caminho que o próprio Deus estabeleceu em sua palavra. Eu volto a perguntar: quem é Jesus para você? O que ele veio fazer? Qual a sua missão? O que é ser cristão? Pedro, naquele momento, queria um Cristo que entrasse em uma procissão triunfante em Jerusalém, mostrando o seu poder, a sua glória, assumindo o trono para sempre sobre Israel diante das nações, mas não com a vergonha da cruz. Mas os caminhos de Deus são diferentes. Ele preparou um caminho de um trono eterno de glória para o seu Filho, para Cristo. Mas esse caminho passava
pelo Gólgota e pela cruz. Jesus tinha que expiar o pecado do seu povo. Não há salvação sem o sacrifício de Cristo na cruz. Não há cristianismo sem identificação com esse Cristo. Você procura em Cristo ter glória, cura de suas doenças, paz? Sim, Cristo é aquele que pode dar a você essas coisas, mas não sem que você também carregue a sua cruz e siga a Cristo. Sim, a glória eterna que nós receberemos será maravilhosa. Nós somos co-herdeiros de Cristo, nós reinaremos com Cristo para sempre, como diz João em Apocalipse 22, versículo 5. Mas nós não podemos alcançar a coroa sem que antes carreguemos nossa cruz, sem mortificar nossos desejos da carne, os velhos hábitos que são contrários à vida de santificação. Nosso texto termina com uma exortação: tome a sua cruz, participe dos sofrimentos de Cristo. O apóstolo Paulo diz: nós somos herdeiros de Cristo, co-herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se de fato sofremos com Ele, para que também sejamos glorificados com Ele. Romanos 8, versículo 17. O apóstolo Pedro diz o mesmo: alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. 1 Pedro 4,13. O mesmo Pedro que aprendeu de Cristo depois, que foi conduzido pelo Espírito Santo até mesmo a assumir a cruz, o sofrimento, como algo glorioso. Irmãos, a Bíblia nos ensina que se sofremos com Cristo, também compartilharemos da sua glória. Sim, no fim, nós vamos compartilhar da sua glória, mas antes é preciso compartilhar dos seus sofrimentos. O mesmo Pedro, que agora estava completo em seu entendimento, ele diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Você confessa Cristo? Siga os passos de Cristo. Confessar a Cristo é segui-lo, caminhar junto. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é crucificar, é matar os seus próprios desejos, é perder a sua própria vida e assumir a de Cristo. É dizer como Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sim, meu irmão, é radical, mas Cristo não quer um discípulo que não negue a si mesmo completamente. Cristo não quer discípulo que não carregue a sua cruz e siga a Cristo. Quem é Jesus para você? Este é o Jesus que se apresenta em sua palavra. Lembrando, amados, que a conferência Sertão Reformado acontecerá nos dias 9, 10 e 11 do mês que vem, junho. E no mês de julho teremos a pós-conferência. Então fique ligado, atento e acompanhe. Esses eventos serão momentos de grande edificação. Eu quero nesse momento orar. Pai nosso,
Somos gratos ao Senhor, porque Tu nos deste Teu Filho amado Jesus Cristo. Louvamos-Te, porque por meio dele nós temos a nossa salvação. Somos gratos a Ti pela revelação escrita, documentada, preservada a nós, a Bíblia, pela iluminação do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra tem nos direcionado ao Evangelho real do nosso Salvador. Somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio, nosso Redentor, que deu o Seu próprio Filho para carregar sobre si o peso da Sua ira contra os nossos pecados. Ele sofreu os tormentos infernais em nosso lugar. Ele está agora nos céus intercedendo por nós. Obrigado, Senhor, porque em Cristo temos consolo, alívio. Somos bem-aventurados, porque podemos agora entender, compreender que Ele está governando sobre tudo por meio de Sua palavra e de Seu Espírito. Oramos, Senhor, para que em nossas lutas nós estejamos como sacerdotes, oferecendo nossas vidas em sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Senhor, que nós lutemos contra o pecado, que nós proclamemos a Cristo, confessemos o Seu nome diante daqueles que precisam ouvir sobre Cristo. Ó Pai, aceita a nossa gratidão, faz com que as coisas que acontecem em nossas vidas redundem em Tua glória, Senhor. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.